Abaixo das ondas onde a luz desaparece e o silêncio domina, algo está despertando. Uma máquina feita de aço, invisível até para o som e poderosa o bastante para apagar cidades inteiras. Hoje você vai conhecer a arma mais silenciosa e mortal já criada pela humanidade. E o segredo que o governo americano esconde nas profundezas do oceano. Bem-vindo ao Mundo Restrito. Antes de mergulhar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das histórias sombrias e reais que revelam o lado oculto da tecnologia, da guerra e do poder. Agora, prenda a respiração. O abismo te espera. A era da classe Virgínia. O submarino da classe Virgínia representa a perfeição da engenharia americana sob o mar. Cada placa de seu casco foi soldada com a precisão da mão de um cirurgião. Com 115 metros de comprimento e mais de 7.000 toneladas submersas, ela é menos um navio e mais um organismo vivo, uma criatura evoluída para o silêncio. O oceano é seu disfarce, seu aliado e seu lar. Aos olhos destreinados parece apenas um cilindro de aço, mas dentro daquele casco existe uma cidade em miniatura, um mundo de energia nuclear, controle digital e resistência humana. Cada sistema a bordo da Virgínia existe para cumprir uma única missão: permanecer invisível. Ela não foi construída para exibir força, mas para escondê-la. Seu casco é revestido com ladrilhos acústicos que engolem o som, e suas máquinas são suspensas em isoladores que impedem até mesmo um sussurro de escapar para o mar. A classe Virgínia nasceu da necessidade. Nos anos 1990, a Guerra Fria havia terminado e a Marinha dos Estados Unidos enfrentava orçamentos reduzidos. Seu submarino mais novo, o Seawolf Class, era incomparável em capacidade, mas arruinava o orçamento. Custando quase 4 bilhões de dólares cada, apenas 3 foram construídos. A Marinha precisava de um design que caçasse como o Seawolf, mas que pudesse ser produzido em escala. Assim começou o projeto que definiria a guerra submarina do século XXI. A classe Virgínia mudou tudo sobre como submarinos são construídos. Em vez de ser fabricada em um único estaleiro, sua construção foi dividida entre a Electric Boat, em Connecticut, e a Newport News Shipbuilding, na Virgínia. Cada uma produzia módulos separados e os trocava, juntando as seções finalizadas como peças de um quebra-cabeça. Foi o início da fabricação modular de submarinos, um processo que se tornaria a espinha dorsal da produção naval americana. A Marinha agora podia entregar 2 submarinos por ano, algo antes considerado impossível, e seus sistemas eram igualmente revolucionários. A Virgínia foi o primeiro submarino projetado inteiramente em computadores. Cada tubo, fio e cabo foi modelado em espaço tridimensional antes mesmo de uma única peça de aço ser cortada. Dentro de sua sala de controle, o antigo periscópio desapareceu. Em seu lugar surgiram mastros fotônicos que podiam se estender e girar livremente, transmitindo imagens digitais para enormes telas de alta resolução. O efeito foi transformador. Os dias de um oficial apertando os olhos através de uma lente estreita haviam acabado. Em seu lugar, erguia-se um centro de comando panorâmico, um verdadeiro teatro digital de guerra sob o mar. No coração dela está o reator S9G, uma maravilha de eficiência nuclear, capaz de alimentá-la por 3 décadas sem reabastecimento. O sistema de propulsão pumpjet que ele movimenta produz mínima turbulência, concedendo-lhe um nível de furtividade inigualável por qualquer submarino estrangeiro. Em combate, o silêncio é sobrevivência, e no silêncio, a Virgínia é suprema. Seu armamento é preciso e implacável. 4 tubos de torpedo de 21 polegadas podem lançar torpedos pesados Mark 48, capazes de rastrear e destruir alvos a quilômetros de distância. Seus 12 tubos de lançamento vertical carregam mísseis de cruzeiro Tomahawk, armas capazes de atingir um único edifício a 1000 milhas do litoral, lançadas em rápida sucessão, destruição sem aviso prévio. Mas não é o poder que a torna letal, é sua flexibilidade. Ela pode transportar fuzileiros da Marinha, SEALs, por câmaras secretas, lançar drones subaquáticos pelos tubos de torpedo ou permanecer meses em águas hostis coletando informações. Ela é um fantasma que observa antes de atacar.
Ainda assim, nem mesmo a perfeição da Virgínia é suficiente. À medida que os oceanos se tornam mais disputados e novos rivais emergem, a América começou a construir algo além dela. Um submarino não apenas mais silencioso, mas mais inteligente. A Marinha o chama de SSN-X, e dentro de sua estrutura repousa o projeto do próximo século da guerra naval. Mas o que pode tornar o SSN-X tão formidável a ponto de fazer até a Virgínia parecer obsoleta? Os caçadores da Guerra Fria. Antes da classe Virgínia, havia o USS Los Angeles, o primeiro de uma dinastia que dominou os oceanos durante os anos mais sombrios da Guerra Fria. Ela nasceu em uma era de paranoia e precisão, quando duas superpotências escutavam uma a outra através de quilômetros de água salgada e silêncio. Sua missão era simples, mas existencial: garantir que a América pudesse sempre revidar. Lançada na década de 1970, a Los Angeles era uma maravilha da engenharia. Com 362 pés de comprimento e movida por energia nuclear, podia atravessar o Pacífico sem jamais emergir. Seu reator S-6G concedia resistência praticamente ilimitada. Enquanto submarinos a diesel precisavam subir à superfície para respirar, o Los Angeles não. Ela era invisível, incansável e mortal. Dentro de seu casco, marinheiros viviam em espaços apertados, cercados por aço e vapor. A sala de controle brilhava sob uma luz vermelha constante. Operadores de sonar se curvavam sobre seus monitores, atentos ao som mais sutil, o ruído distante de uma hélice inimiga. Seus ouvidos se tornavam instrumentos de guerra. Nesse mundo, o som era tudo. Uma única frequência mal calculada poderia denunciá-los aos soviéticos, e sua arma a tornava um verdadeiro predador. 4 tubos de torpedo podiam disparar o Mark 48, um projétil projetado para caçar e destruir qualquer coisa que se movesse debaixo d'água. Versões posteriores ganharam células de lançamento vertical, permitindo o disparo de mísseis Tomahawk e o ataque a alvos terrestres. Isso transformou o submarino de um simples caçador de navios em uma plataforma global de ataque. Mas não era apenas o hardware que definia seu legado, eram as pessoas. As tripulações do Los Angeles viviam em constante tensão, suas missões frequentemente classificadas, até mesmo para suas famílias. Aprenderam a navegar por instinto, a consertar às cegas, a confiar uns nos outros completamente. Eram os fantasmas que protegiam as costas de nações que jamais conheceriam seus nomes. Com o tempo, 62 submarinos da classe Los Angeles entraram para a frota, cada um uma versão aprimorada do anterior. Alguns receberam sonar mais potente, outros cascos reforçados para patrulhas no Ártico. Essa adaptabilidade os manteve relevantes por 4 décadas de ameaças em constante mudança. Quando o navio líder foi descomissionado em 2011, ele já havia servido em múltiplas eras, da dissuasão da Guerra Fria à vigilância pós-soviética até o amanhecer da guerra contra o terror. Seu aço foi reciclado, mas seu espírito fluiu para a próxima geração. A classe Virgínia carregou adiante suas lições, combinando sua força com inteligência digital e design modular. Mas mesmo isso não marcou o fim da evolução. Em algum lugar nos laboratórios navais da América, engenheiros começaram a desenhar algo novo, uma máquina criada não apenas para sobreviver ao futuro, mas para dominá-lo. Se a Los Angeles representava resistência e a Virgínia representava precisão, então o que o SSN-X representa? E que tipo de guerra ele está sendo construído para travar? O retorno dos gigantes. Os oceanos estão mudando. A Guerra Fria acabou, mas a competição nunca desapareceu, apenas mergulhou mais fundo. A Rússia continua a construir submarinos rápidos e silenciosos. A China ergueu frotas inteiras que patrulham o Mar do Sul da China. O Atlântico e o Pacífico deixaram de ser refúgios seguros e se tornaram fronteiras contestadas. Para os Estados Unidos, controlar as profundezas sempre significou controlar as rotas de comércio mundial, seus cabos de comunicação e sua dissuasão nuclear. Submarinos são o fundamento invisível do poder. Sem eles, satélites podem ser cegados, navios encurralados e frotas silenciadas. Por isso, os Estados Unidos agora desenvolvem uma nova geração de submarinos, maiores, mais silenciosos e mais inteligentes do que qualquer coisa já vista antes. O primeiro é o Columbia-class, o submarino de mísseis balísticos projetado para carregar a arma suprema da nação. Com quase 170 metros de comprimento e deslocando mais de 20 mil toneladas, o USS District of Columbia substituirá os antigos submarinos da classe Ohio. Ele não foi feito para caçar.
foi feito para desaparecer. Sua missão é a dissuasão, garantir que nenhum inimigo jamais ouse realizar o primeiro ataque. Dentro de seu casco de aço repousam 16 mísseis Trident D5, cada um capaz de cruzar oceanos e carregar múltiplas ogivas nucleares. Seu reator nuclear o alimentará por 4 décadas sem reabastecimento, e seu sistema elétrico integrado o tornará mais silencioso que qualquer submarino anterior. O Columbia é menos um navio e mais um cofre do fim do mundo. Uma promessa silenciosa de que, mesmo se a América cair, a resposta ainda virá do mar. Mas a Marinha sabe que apenas dissuadir não é o suficiente. Um segundo tipo de frota precisa existir. Uma frota para caçar os caçadores, proteger os gigantes e atacar antes que a ameaça emerja. Essa frota é o que o SSNX se tornará, o sucessor espiritual das classes Los Angeles e Virgínia, fundindo suas lições em uma única força imparável. Seu propósito é simples: superioridade oceânica. Em termos diretos, isso significa a capacidade de sentir mais, mover-se mais rápido e atacar primeiro. Os engenheiros o chamam de predador supremo das profundezas. Para alcançar isso, estão projetando um navio capaz de comandar redes submarinas inteiras, controlar frotas de drones autônomos e sobreviver em ambientes letais para submarinos antigos. O SSNX não se apoiará em melhorias graduais. Ele representará um salto em propulsão, sonar e poder de computação. Seu casco está sendo modelado para unir alta velocidade e assinatura acústica quase nula, uma contradição que apenas os materiais e modelos computacionais mais avançados podem resolver. Seu reator nuclear provavelmente durará por toda a vida útil do navio, libertando-o do antigo ciclo de reabastecimento. Mas construir uma máquina como essa não é apenas uma questão de engenharia, é uma questão de vontade. Cada unidade pode custar entre 7 e 8 bilhões de dólares, um investimento tão gigantesco que até o Congresso debate sua necessidade. Ainda assim, a história mostra: a nação que domina os oceanos domina o mundo. Então, que tipo de mente ousa projetar um submarino que deve permanecer invisível até mesmo para o futuro? A filosofia da simplicidade. Caminhe ao redor do modelo 2 do mar, a classe Virgínia, e você verá a filosofia da Tesla refletida no aço. Não há enfeites, não há excessos, apenas um equilíbrio perfeito entre força e silêncio. Essa mesma mentalidade define a nova geração de submarinos que estão tomando forma hoje. O Columbia e o SSNX compartilham o mesmo credo. Simplicidade é sobrevivência. Cada componente desnecessário é uma possível fonte de ruído, uma fraqueza na corrente da invisibilidade. Os cascos são lisos, sem características visíveis, hidrodinâmicos, esculpidos não para a beleza, mas para o desaparecimento. Por dentro, os layouts são lógicos e minimalistas, desenhados para reduzir erros humanos e fricção mecânica. As salas de controle se assemelham a centros nervosos digitais, em vez dos espaços lotados e caóticos da Guerra Fria. Grandes telas substituem fileiras de medidores analógicos. A inteligência artificial agora auxilia na interpretação do sonar, filtrando milhares de sinais e transformando-os em padrões compreensíveis para os operadores humanos. Cada sistema pode ser atualizado via software e não hardware, mantendo o submarino em constante evolução, mesmo depois de deixar o estaleiro. Até a vida a bordo desses submarinos foi transformada. As tripulações ainda vivem em espaços apertados, mas a tecnologia agora suaviza o peso do isolamento. Sistemas de cancelamento de ruído criam um silêncio quase absoluto. O ar é purificado por filtros avançados e a iluminação em LED simula o ciclo de dia e noite, preservando o ritmo mental da tripulação. Esses detalhes parecem pequenos, mas moldam a resistência humana, a diferença entre o colapso e a concentração depois de meses submersos. Essa filosofia vai além do conforto, ela define a manutenção. Ao simplificar sistemas, os projetistas reduzem o número de peças móveis, tornando os submarinos mais fáceis de consertar na solidão do oceano. Cada parafuso, cabo e circuito é acessível, cada mecanismo redundante. O navio se torna uma máquina que pode se curar, não apenas lutar. Simplicidade também significa controle. A automação permite que menos tripulantes gerenciem mais sistemas, mas isso levanta uma questão mais profunda. Quando a autonomia substitui a autoridade, a nova geração de submarinos dependerá fortemente da tomada de decisão artificial, desde a navegação até a análise de ameaças. O capitão continuará no comando, mas agora é a máquina quem interpreta o mundo para ele.
À medida que esses sistemas evoluem, a linha entre operador e observador começa a se desfocar. Em um futuro muito próximo, o submarino poderá navegar, mergulhar e lutar sozinho, com a tripulação apenas aprovando suas decisões. E quando as máquinas começarem a pensar pelos seus capitães, quem realmente comandará os oceanos? O homem ou o algoritmo? A arma do silêncio. Na guerra, as armas mais barulhentas já definiram a vitória. Canhões, motores e explosões moldaram o campo de batalha, mas sob as ondas, o único som que importa é nenhum. Os Estados Unidos passaram décadas dominando o silêncio, e agora, a próxima geração de submarinos transforma esse domínio em arte. O som viaja mais longe na água do que no ar. Cada vibração, cada rotação, cada corrente cria uma impressão acústica. O Columbia e o SSN-X estão sendo construídos para apagar essa impressão completamente. Seus cascos não refletem o sonar, eles o absorvem. Seus motores sussurram abaixo da faixa audível. Até o rastro de suas hélices se dissolve nas correntes, deixando nada além de escuridão. Essa obsessão com o silêncio não é paranoia, é a essência da dissuasão. Se um submarino não pode ser encontrado, ele não pode ser destruído. E se não pode ser destruído, ele pode atacar quando quiser. Os sistemas de propulsão pump jet, que substituem as hélices tradicionais, são verdadeiros milagres da hidrodinâmica. Eles canalizam a água por dutos internos em vez de lâminas abertas, reduzindo a turbulência e eliminando o ritmo que operadores de sonar caçavam no passado. O resultado é um navio que pode se mover em alta velocidade, permanecendo acusticamente invisível. Por dentro, as máquinas repousam sobre montagens de isolamento, como sistemas de suspensão, que absorvem vibrações antes que cheguem ao casco. O resultado é imobilidade quase perfeita. A grandes profundidades, o som mais alto a bordo costuma ser o batimento cardíaco humano, que o sigilo vai além das máquinas. Até as armas aprenderam a pensar. Os torpedos já não apenas explodem, eles decidem. O Mark 48, ainda o matador mais pesado da Marinha, agora carrega sistemas de guiagem capazes de mudar de trajetória e profundidade durante o ataque, adaptando-se aos movimentos do inimigo. Os mísseis de cruzeiro são atualizados por links de satélite criptografados, tornando-se mais inteligentes mesmo após o lançamento. Essa evolução criou um novo tipo de guerra, uma guerra não de força bruta, mas de informação. O submarino que ouve primeiro, vence. O que é ouvido primeiro, morre. Para manter essa vantagem, o SSN-X carregará matrizes de sonar maiores do que qualquer uma já construída, envolvendo sua proa como os olhos de uma criatura abissal. Esses sensores ouvirão, analisarão e se comunicarão com drones subaquáticos, expandindo o alcance do navio muito além de seus próprios sensores. Ele deixará de ser apenas um caçador solitário, tornando-se o general silencioso de um exército submerso. Mas em um mundo onde dados, não torpedos, decidem quem sobrevive, o que acontece quando as máquinas sob o mar começam a aprender mais rápido que os humanos na superfície? O futuro sob a superfície. O SSN-X é mais do que um novo submarino. Ele é a expressão física de como as nações irão lutar, se defender e sobreviver nas próximas décadas. Sob a superfície do oceano, onde a luz morre e a pressão entorta o aço, a próxima fase da guerra já está tomando forma. O mar sempre foi o último fronte da humanidade, vasto, imprevisível e implacável. Nesse abismo, a tecnologia se torna tanto arma quanto escudo, inteligência e instinto fundidos em metal e código. Neste exato momento, em estaleiros ao longo da costa americana, o futuro está sendo soldado, uma placa de aço por vez. Engenheiros caminham entre seções metálicas do tamanho de blocos de apartamentos, seguindo plantas que misturam arte e física. Cada junta, cada anel do casco carrega o peso de décadas de pesquisa em metalurgia, hidrodinâmica, propulsão nuclear e ciência acústica. O objetivo não é apenas domínio, mas longevidade. Um submarino tão avançado que possa evoluir e se adaptar por meio século, sem jamais precisar ser substituído. Quando estiver completo, o SSN-X será a máquina mais complexa que a humanidade já lançou ao mar. Ele incorporará uma linhagem que começou com os caçadores da Guerra Fria e se aperfeiçoou com a precisão digital da classe Virgínia.
cada geração de submarinistas, desde os que navegavam pelo instinto até os que navegam guiados por algoritmos, verá seu legado impresso na estrutura dessa nova fera do oceano. Não é apenas um navio, é a história reengenheirada para sobreviver. Mas por mais brilhante que seja a tecnologia, ela não pode preservar a paz sozinha. Máquinas não fazem escolhas morais, as pessoas fazem. O mesmo aço que protege uma nação pode também acender uma guerra. Os submarinos vivem nesse paradoxo. Seu silêncio estabiliza o mundo, lembrando cada rival do que poderia acontecer se a contenção falhar. Eles são os árbitros silenciosos da ordem global, mantendo o caos afastado, não pela ação, mas pela ameaça dela. Além dos estaleiros americanos, outras potências também escutam atentamente. A China amplia sua frota submarina a cada ano, suas ambições se estendendo do Mar do Sul da China ao Ártico. A Rússia experimenta novos torpedos nucleares, capazes de gerar tsunamis artificiais nas costas inimigas. O domínio subaquático, invisível aos satélites e inalcançável pelos drones, está se tornando o campo de batalha final, aquele que decidirá quem governará o próximo século. O futuro da guerra não se desenrolará no céu nem nos desertos. Ele acontecerá na escuridão, sob quilômetros de água esmagadora, onde a comunicação é um sussurro e a detecção é uma sentença de morte. Aquele que dominar o silêncio, dominará o planeta. E quando o próximo grande conflito começar, talvez ele não se anuncie com trovões ou chamas, mas com um tremor no fundo do oceano, um único movimento num sonar distante. E quando o mundo perceber, já será tarde demais, porque no fim, o som mais perigoso da guerra ainda é o silêncio. Lá nas profundezas, onde o som desaparece e o aço se curva, o futuro da guerra já está sendo escrito, em silêncio. O SSN-X é mais do que uma máquina. É o prenúncio de uma era em que a guerra acontece sem ruído, sem aviso, sem piedade. E quando o próximo conflito começar, pode ser que ninguém ouça, porque o som mais perigoso da guerra ainda é nenhum. Se você chegou até aqui é porque também sente essa curiosidade pelo que se esconde nas sombras. Então deixe seu like, comente "Eu ouvi o silêncio" para mostrar que você faz parte do mundo restrito. E compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir o que está escondido sob a superfície. Nos vemos na próxima viagem, onde o mistério nunca dorme.